Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui do Reino Academy. Nesse momento, deixa eu só me ajeitar aqui também no meu lugar, você que já está chegando aí, eu já quero dizer para você que nosso tema de hoje é aplique o trilho do crescimento. E eu quero convidar você a ficar até o final dessa live, porque nós vamos aprender muitas coisas juntos, tá certo? Nesse momento, você que está chegando, também vou conectar aqui na live, aqui pelo outro celular, você que está chegando, eu quero pedir para que você clique nesse botãozinho esquerdo que está aqui no cantinho. Nossa primeira missão sempre é essa, né? Clicar no nosso botãozinho aqui esquerdo para poder encaminhar essa live para o maior número de pessoas. Só testar aqui o áudio. Tá certo, já vi que tá tudo ok, que tá funcionando. Então vamos lá, queridos, sejam bem-vindos, você que está chegando, que Deus te abençoe. Hoje nós vamos falar a respeito do trilho de crescimento, eu estou muito feliz com a sua presença. E eu quero, nesse momento, convidar você a encaminhar para pelo menos 10 pessoas essa live, para que nós possamos também alcançar outras pessoas. Eu vou fazer isso agora, enquanto eu estou aqui conversando com você. E já peço que você faça o mesmo também, tá? Já estou encaminhando aqui para algumas pessoas para participar dessa live conosco a respeito do trilho do crescimento. Se você está por aí, está pensando, meu Deus, pastor, o que é o tal do trilho do crescimento? Não se preocupe que vai ter tudo a ver com a sua realidade, viu? Quando nós aprendemos e colocamos em prática na nossa igreja o trilho do crescimento, muita coisa melhorou, muita coisa mudou para melhor. E é exatamente sobre isso que eu quero compartilhar com você. É muito importante, né? Inclusive nós temos um grupo de WhatsApp, se você não sabe. E nesse grupo, se você não faz parte, é só clicar no link da nossa bio e entrar no grupo de WhatsApp, que está lá o link disponível para você. Mas nesse grupo, algumas dúvidas foram enviadas e muitas delas tinham relação a uma questão de liderança. Né? Já vou explicar um pouquinho melhor. Deixa eu só encaminhar aqui para eu poder retomar meu raciocínio melhor aqui com você. Só estou finalizando, você que está aí também já vai encaminhando. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Clica aqui nesse botãozinho esquerdo, encaminhe para pelo menos 10 pessoas essa live para nós começarmos o nosso tema. E enquanto você está fazendo isso, eu também já estou fazendo isso, estou encaminhando aqui. E aí nós já vamos finalizar essa etapa e iniciarmos no tema da nossa live, que é aplique o trilho do crescimento, tá certo? Estou finalizando aqui, pronto. Falta mais uns, pronto, acabei. Tudo ok. Então vamos lá, gente, muito obrigada pela sua presença. Eu quero que você entenda, antes de tudo, né, quero contextualizar. Nós recebemos diversas mensagens. Mensagens essas no nosso grupo de WhatsApp. Se você que está aqui ainda não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, ele é gratuito. E lá nós abrimos geralmente aos finais de semanas para ouvir os nossos líderes, para entender quais são as suas dores, os seus desejos, o que está acontecendo. E de alguma forma produzir um conteúdo que vá de encontro à sua necessidade, porque essa é a nossa intenção, é que a gente possa segurar de fato nas mãos uns dos outros e a gente possa caminhar juntos, esse é o desejo. E então, muitas coisas foram mencionadas lá nesse grupo, só para contextualizar para você a respeito do trilho de crescimento, muitas coisas foram mencionadas, e uma das coisas que eu percebi que foi mencionada com muita recorrência era a respeito de liderança, né? No ponto de vista negativo. Por exemplo, deixa eu explicar para você. Muito foi questionado, né, mencionado que muitos problemas ali de alguns líderes eram outros líderes que às vezes abafavam, outros líderes que às vezes tinham um comportamento pecaminoso, por exemplo, e eles foram levantados precocemente, estavam exercendo liderança. Então, eu não sei quantas pessoas enfrentam esses problemas, mas eu sei que todas as igrejas locais, ou pelo menos a maioria, não vou generalizar dizendo que são todas, mas eu posso dizer que a maioria sim deve enfrentar problemas de pessoas que às vezes chegam e são bem acolhidas, é claro, nós temos que acolher bem, mas às vezes precipitadamente são levantadas por uma liderança e trazem escândalos através das suas atitudes, porque ainda não foram tratadas, não foram curadas. Enfim, isso acontece em muitas igrejas. E foi muito apresentado isso lá. Então eu pensei, vamos falar a respeito do trilho de crescimento. Você que ainda não sabe o que é o trilho de crescimento, você vai entender hoje a respeito do trilho de crescimento, porque ele surgiu justamente desse aprendizado com a igreja local. Não pense você que a gente também não passa esses mesmos problemas que você passa. Na verdade, nesses anos de ministérios que nós temos, nós já passamos um pouco de tudo. E já teve situações, sim, de pessoas que nós vimos que foram precocemente, erroneamente levantadas. E às vezes, né, a Bíblia é interessante, que ela diz assim, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. O que simboliza isso? Uma posição de liderança ela é uma posição de influência. E certamente quando essa pessoa que é levantada precocemente, ou então ainda não está preparada para aquela posição, o que pode acontecer é que quando essa pessoa, ela sendo alvo de Satanás, quando essa pessoa for ferida, o nível de influência de pessoas que serão feridas e atingidas por isso
é maior, porque ela está numa posição de influência, que é uma posição de liderança. E é justamente essa a nossa preocupação, não é verdade? Então a gente já viu um pouquinho de tudo, a gente já viu um pouquinho de tudo, eu creio que você também já tenha. Inclusive esse projeto, né, para quem não sabe, a nossa mentoria do Reino Academy, que está lá no link da nossa bio, é só clicar e conhecer mais, ele nasceu justamente disso. Porque quando nós iniciamos, nesse caso, ainda não estava junto com o pastor Neto, né, nós ainda não nos conhecíamos, mas quando eu iniciei minha caminhada com Cristo, eu comecei nas células, e aí posteriormente, pouco tempo depois eu comecei a liderar a célula, foi maravilhoso, uma experiência ótima, mas há mais ou menos 15 anos atrás, aqui, né, no estado do Pará, pelo menos na nossa igreja, nós estávamos iniciando esse trabalho de célula. Então não era algo que nós sabíamos como fazer. E então muitas dificuldades surgiram, muitas dúvidas surgiram, muitos erros foram cometidos, é óbvio que a gente está aprendendo, é isso mesmo. E eu lembro que na época eu ganhei não, meu irmão ganhou um livro de presente que chamava, para mim, um dos melhores livros, viu, de célula, é antiguíssimo, 8 Hábitos do Líder Eficaz de Grupos Pequenos. É maravilhoso esse livro. E eu lembro que quando ele ganhou esse livro de presente, eu peguei, tomei posse para mim. Eu falei, não, vou ler porque eu vou aprender alguma coisa. Eu estava me sentindo muito perdida na minha liderança nessa época. E eu comecei a ler aquele livro, e foi o primeiro norte que eu tive a respeito de liderança, foi através desse livro. Aprender a fazer comunhão, aprender a estar junto da minha equipe, aprender a delegar funções, aprender a discipular. Tudo isso eu aprendi nesse livro. Então, eu lembro que nessa época esse livro foi muito importante para o meu ministério, para a minha liderança. Mas ainda que ele tenha vindo e tenha auxiliado, muitos outros desafios surgiram. E o meu maior desejo, por isso que esse projeto nasceu, o meu maior desejo sempre foi, Senhor, gostaria de ter pessoas que estivessem ao nosso lado nos ajudando nessa caminhada. Nos poupariam alguns erros, nos poupariam algumas situações que não foram boas, porque é claro que tem situações boas e situações que não são tão boas no ministério, isso faz parte da nossa caminhada, mas é claro, se você tem já um caminho das pedras, se você tem alguém que lhe orienta, você pode encurtar caminho, ou pelo menos não passar por situações que não são necessárias você passar. Você pode aprender com aquilo que já deu certo e não aprender com aquilo que deu errado. E aí, ano passado, quando nós iniciamos o do Reino Academy, nós já iniciamos com a intenção desse projeto. E olha, um ano depois, agora ele está nascendo. A mentoria do Reino Academy, que é essa plataforma de ensino, onde nós compartilhamos ali tudo que nós já aprendemos, desde célula, discipulado, toda a parte de acompanhamento, mensagens específicas para a liderança, nosso material da escola bíblica que nós utilizamos, material de célula, tudo que você puder imaginar, que nós já agregamos durante esses 10 a 15 anos aí de ministério, estão lá nessa plataforma. Só que além disso também nós temos lá um acompanhamento. Lá semanalmente, aliás, quinzenalmente, nós acompanhamos os nossos alunos. Então nós já fazemos uma reunião via Zoom, um enxergando o outro, e conversamos, trazemos temas e conversamos para poder auxiliar, pegar literalmente na mão desse aluno, que era algo que eu gostaria que tivesse sido feito conosco lá atrás, e hoje Deus está nos dando esse privilégio de fazer. Então glória a Deus por todas as coisas. Enfim, tudo isso que eu estou falando para você, inclusive se você quiser conhecer melhor esse projeto, é só entrar no link da bio do nosso Instagram, clica lá que tem mentoria do Reino Academy, você vai conhecer melhor esse projeto para você fazer parte, que é importantíssimo. Isso facilita muito a nossa vida. Enfim, então quando começou toda essa situação de liderar a célula, a gente passou por muitas dificuldades. Eu vi esse cenário que muitos alunos apresentaram, muitos líderes apresentaram no nosso grupo. Pessoas que foram levantadas precocemente, pessoas que trazem escândalo para a igreja, pessoas que às vezes estão numa posição de autoridade e só ferem as outras pessoas. Então, muito foi questionado a respeito disso. E aí, o que é o trilho do crescimento, para a gente ir direto ao ponto aqui? Preste atenção. O trilho do crescimento, ele é uma proteção para a igreja e para as pessoas que estão chegando na igreja. Por quê? Porque entenda que é importante nós acolhermos muito bem todas as pessoas. Então é óbvio que quando alguém chega nas nossas igrejas, na sua igreja, nós não podemos receber essas pessoas com armadura, né? Já meio que, será mesmo que mudou? Será mesmo? Não, nós acolhemos mesmo as pessoas. Nós precisamos ter fé, visão de fé, acreditar, precisamos investir, discipular. Porém, nós não podemos ir para um extremo de precocemente colocar essas pessoas em posições de influência que talvez elas não tenham estrutura ainda para suportar, porque você que é líder sabe que não é fácil liderar, você que é pastor sabe que não é fácil pastorear, amém? Você que é líder de ministério sabe os desafios que você encontra nessa sua liderança de ministério. Então isso é uma proteção para a igreja, para evitar com que haja escândalos na igreja, mas também uma proteção para a própria pessoa, porque essa pessoa ela pode atrair para ela maldição se ela estiver despreparada para desempenhar algo que ainda não está no tempo para que ela desempenhe. Porque ela vai de alguma forma ser escândalo, ela vai de alguma forma trazer escândalo para dentro da igreja. E isso é complicado. Quantos estão entendendo?
Tá certo? Então, vamos tentar entender melhor. Já vou tentar me fazer entender melhor. Primeiro, eu quero ver aqui os comentários, ver se tem alguém que já mandou alguma pergunta, alguma coisa assim. A Tânia disse, cheguei atrasada, mas estou aqui. Glória a Deus pela sua vida. Seja bem-vinda, Thelma, Tânia. Ana, olha, José Gustavo está por aqui. Seja bem-vindo. Deixa eu ver. Amém. Gente, sejam todos bem-vindos. Aqui de comentário, tá? Acho que são esses. Então, vamos lá. Aí aqui, olha, o José Gustavo mandou assim, as feridas de alguns líderes podem sangrar e ferir outras pessoas, daí vem os escândalos, é verdade. Às vezes, irmãos, tem pessoas que, claro, todos nós estamos no processo, eu creio que você concorda, nenhum de nós aqui, a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, eu não estou aqui para dizer que nós estamos isentos a erros. Né? Quem tem mais experiência, quem já está mais anos na liderança, todos nós estamos suscetíveis a quedas, a erros, a enganos, todos nós. Eu não quero que a gente tenha uma visão errada a respeito disso. Mas é óbvio que tem pessoas que elas estão num processo muito inicial e que às vezes, se elas precocemente forem colocadas numa posição de liderança, elas serão potenciais escândalos para a igreja. Por quê? Porque elas estão no processo, elas precisam ser saradas, elas precisam passar por um discipulado, elas precisam alinhar a sua visão, a visão da igreja local. Você está entendendo? E eu quero explicar para você melhor o que é o trio. Eu só falei um conceito aqui do trio de crescimento, mas eu quero que você entenda hoje, na prática, o que é o trio de crescimento, como você pode aplicar ele na sua igreja e como isso pode ser uma ferramenta muito abençoada para que a sua igreja esteja protegida e para que as pessoas também estejam protegidas contra esse tipo de situação. Pode acontecer? Pode, mas reduz bastante a possibilidade de acontecer. Então vamos lá, olha só. Em relação ao trio de crescimento, vou explicar para você melhor, vou tentar explicar para você melhor o que é o trio de crescimento. Fique ligado aí. Olha só, o trio de crescimento, o que é o trio de crescimento? Se você puder registrar na sua cabeça, você pode repetir para você mesmo. Diga assim, são requisitos básicos que cada igreja irá implantar conforme a visão dessa igreja. Eu vou explicar para você como nós implantamos na nossa igreja. Você pode modelar isso, você pode entender outros requisitos para a visão da sua igreja, tá? Então, são requisitos básicos para que as pessoas desenvolvam o ministério na igreja local. Vou tentar explicar melhor. O que é o trio de crescimento? São requisitos que as pessoas precisam cumprir para que elas possam desenvolver o ministério na igreja local. Primeira coisa, entenda que há uma diferença entre um membro de uma igreja e um membro ativo. O membro é aquele que aceitou Jesus, é aquele que talvez já tenha se batizado e que ele participa, né, com frequência das programações da igreja, mas tem pessoas que estão nesse caráter de membro, mas elas não são ativas, ou seja, elas somente vão para o culto, terminou o culto, elas vão embora para casa delas, elas não têm compromisso com a igreja local. E, infelizmente, a maior parte dos cristãos são membros não ativos, estão nessa categoria aqui. E os membros ativos são aqueles que desempenham o ministério dentro da igreja. É o diaconato, é o ministério de dança, é o ministério de louvor, é os líderes de célula, o da recepção, né? Aqueles que estão ali envolvidos na obra de Deus, envolvidos diretamente. Então, veja só, se uma pessoa ela quer somente ser membro, que eu não aconselho, óbvio que não, eu estou falando para você se ela quiser, porque na prática nós não deveríamos ter essa opção. Nós deveríamos entender que todos fomos chamados para sermos discípulos que fazem discípulos, na verdade. Mas tem pessoas que elas não querem ser dessa posição aqui. E óbvio que eu não tenho como obrigar essa pessoa. Mas eu tenho como proteger a igreja. Por quê? Porque se eu quero ser uma pessoa descomprometida com o reino de Deus, é óbvio que eu não vou estar alinhado para poder... Como é que eu vou exercer liderança se eu mesmo não tenho compromisso? Que tipo de pessoas eu vou gerar se eu mesmo sou um líder que não tem compromisso? Você está entendendo qual é o raciocínio? Então, uma coisa é ser membro. E outra coisa é ser um membro ativo. O membro ativo é aquele que é participativo. O trio do crescimento é para o membro ativo. O que simboliza isso? Existem requisitos dentro da sua igreja, dentro da minha igreja, da nossa igreja, no qual as pessoas que querem desenvolver o ministério, elas têm que se encaixar. E por que isso é maravilhoso e libertador? Por quê? Porque não sou eu que escolho as pessoas que vão desenvolver o ministério. Não sou eu que digo assim, olha fulano, você não pode participar do ministério de dança. Olha fulano, você não pode participar do ministério de louvor. É a própria pessoa que diz se ela pode ou não pode. Porque perceba que se ela se encaixar nos requisitos, ela pode, depende dela. Por que isso é tão importante? Porque tem pessoas que elas querem levar o ministério aos trancos e barrancos, elas querem fazer do jeito delas. Elas não vão para a escola bíblica, elas não têm compromisso com a igreja local, mas elas querem estar à frente do ministério de louvor. Elas são pessoas que não têm participação, não auxiliam, não dão suporte, não têm bom testemunho, mas que ela está à frente de alguma coisa. Você entende? Então, quando você tem o trilho de crescimento, que eu já vou explicar na prática como que funciona na nossa igreja, quais são os requisitos que nós usamos, você
faz com que a pessoa mesmo se adapte a isso, e não a igreja se adapte à pessoa. Perceba como é muito diferente, tá certo? Então a pessoa se adapta a esse trilho. Se ela se adaptar, querido, seja bem-vindo, venha trabalhar conosco. Mas se ela não se adaptar, como acontece muitas vezes, deixa eu dar um exemplo para você entender melhor. Muitas vezes acontece de pessoas que chegam, por exemplo, às vezes de outras igrejas na igreja local. Isso deve ter acontecido também na sua igreja. E quando essas pessoas chegam nas nossas igrejas, o que acontece? Às vezes elas estavam em outra igreja, congregando, às vezes ela era até um líder de louvor. Vou pegar um exemplo, a pessoa tocava, era um líder de louvor. E ele chega na igreja local ontem e ele pensa assim, aqui eu vou ser também um líder de louvor. Aqui eu também já vou direto para o altar tocar. E não é assim que funciona. Por quê? Porque nós precisamos conhecer quem é essa pessoa. Você sabe de onde ela veio, você sabe por que ela saiu dessa igreja, você sabe o histórico dela, você não sabe. Então, quando você tem um trilho de crescimento, você se permite conhecer melhor quem é essa pessoa e ela conhecer melhor a visão da igreja para saber se adequa a essa visão antes de ser inserida ativamente para desenvolver o ministério. Deu para entender? Acho que agora ficou mais claro, né? Então você consegue ter esse tempo de avaliação, como? À medida que ela se encaixa nos requisitos. Espera lá, é uma pessoa assídua, é uma pessoa que tem um bom testemunho, é uma pessoa, e você vai vendo os requisitos. E quando você vê esses requisitos se encaixando, então, querido, venha, seja bem-vindo, vamos lá desenvolver o ministério. Todos são bem-vindos na igreja, mas ministério é para quem tem compromisso. Ministério é para quem quer, de fato, desenvolver uma liderança. Precisa ter responsabilidade, precisa ter compromisso. Você entende isso? E isso nos poupa muitos escândalos. E é isso que eu quero que você entenda, que muitas igrejas às vezes não têm esse crivo. E quando não se tem esse crivo, infelizmente, né, às vezes a gente passa por algumas situações muito tristes que acabam manchando a imagem da igreja do Senhor. Gente, todos entenderam aí? Eu quero ver agora o retorno de vocês para eu poder, antes de explicar, o próximo passo agora é explicar para você como é que funciona o trilho de crescimento na nossa igreja, para que você possa ter uma noção de como de repente você pode aplicar na sua igreja, no seu ministério, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem algum comentário para a gente poder já avançar. Tá certo, como eu saí e entrei da live aqui, que deu uma falhada aqui na minha live que eu estava acompanhando, então eu perdi os comentários, mas se tiver, mande agora, tá? O comentário, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Caso não tenha ficado claro para você, mande aqui agora, para que eu possa responder você. Feito isso, todos entendemos? Amém? Diga aí amém se você entendeu. Eu quero explicar para você como que funciona na nossa igreja local, tá bom? Bom, como eu disse para você, nós queremos que todos desenvolvam o ministério. Isso aqui não é uma porta fechada. Não queremos que as pessoas se acheguem aqui. Não é essa a intenção, tá? A intenção é que todos desenvolvam o ministério, mas que todos estejam, preste atenção, alinhados para desenvolver o ministério. Todos precisam estar debaixo de uma mesma visão. Porque senão você vai ter um reino dividido. E a Bíblia diz que o reino dividido não prevalece. Então não adianta ter pessoas que estão com a visão de outras igrejas. Se elas estão nessa igreja, elas precisam estar debaixo dessa visão. E se elas não estão debaixo dessa visão, elas não deveriam estar nessa igreja. Você entende? Então elas precisam estar alinhadas para poder desenvolver o ministério. Vamos lá. Como é que funciona o trilho do crescimento na nossa igreja local, para que você possa ter como exemplo, mas você pode desenvolver os seus próprios requisitos, tá? É só para você ter uma noção. Como é que funciona? Uma pessoa que chega hoje na nossa igreja, para que ela possa desenvolver o ministério. Tem muitas pessoas que chegam às vezes de outras igrejas que querem desenvolver o ministério e nós queremos muito que essa pessoa desenvolva também. É bom para o exército de Cristo, é bom para o reino de Deus. Mas tem que ter requisitos mínimos para que isso aconteça. Qual o requisito que nós colocamos lá? Ter aceitado Jesus. É um dos requisitos. Primeiro requisito é ter aceitado Jesus. Mas, pastora, precisa ter se batizado? Tem pessoas que ainda não se batizaram por uma questão de falta de tempo. Então, no próximo batismo, óbvio, essa pessoa precisa se batizar. Mas se ela aceitou Jesus e ainda não teve uma possibilidade de batismo, isso não impede ela de desenvolver o ministério, tá certo? Ela pode sim desenvolver o ministério dela, mas, claro, numa primeira oportunidade ela deve se batizar, porque o batismo é a nossa aliança de casamento. Nós precisamos estar aliançados com o Senhor, não faz sentido não estar. Então, o primeiro requisito aqui, ter aceitado Jesus. Segundo requisito, congregar fielmente. Gente, na nossa igreja não tem muitos dias de culto. O que é que nós temos? Nós temos culto de domingo, de celebração, nós temos treinamento na terça, nós temos células na quarta e nós temos, deixa eu ver, as nossas casas de paz, que não são todas ainda que estão participando. Então, basicamente, nós temos o quê? Culto, célula, treinamento e escola bíblica. São 4 momentos importantíssimos que todo membro ativo precisa estar. Pense comigo uma coisa, se você quer desenvolver ministério e se você não tem compromisso com a escola bíblica, será que você vai ser um líder pleno? Eu entendo que não. Por quê? Porque na escola, nossa escola bíblica, é o lugar onde nós passamos a visão da nossa igreja. É o lugar onde nós explicamos como que a igreja surgiu, o que representa os símbolos da igreja, qual a visão da nossa igreja local. Nós falamos sobre vida de oração, sobre vida de intimidade com Deus. Nós falamos sobre
todas as doutrinas cristãs básicas de fé. E se você, mas pastora, já tem 10 anos de cristão, eu estou chegando na sua igreja, eu tenho que passar? Tem que passar. Todos têm que passar. Por quê? Porque não é só conhecimento, é alinhamento, é visão. Todos nós precisamos estar debaixo de uma mesma visão. Tem pessoas que já passaram por 10 igrejas, e aí cada igreja tem uma direção diferente. Você precisa estar alinhado com essa igreja onde você quer permanecer. Você está entendendo? Então, pessoas, queridos, que não têm compromisso com a escola, né, que não têm compromisso com o treinamento, não está no treinamento, que não tem ali na sua igreja, por exemplo, não participa do culto de celebração, não participa da célula, não gosta de célula, não gosta disso. Se essa é a visão da sua igreja, para nós congregar fielmente, envolve esses 4 pontos aqui. Treinamento, culto, escola, treinamento, culto, escola e célula, tá certo? Então isso aqui é congregar fielmente. Aí o que acontece? Algumas pessoas, elas chegam muito empolgadas na igreja local, mas elas não congregam fielmente. Então como é que eu vou levantar esse tipo de líder? Eu vou ter um líder ausente. E entenda uma coisa, nós geramos segundo a nossa espécie. Se você levanta o líder ausente, ele vai levantar liderados ausentes também. Então perceba que nós precisamos, tal qual o nosso primeiro requisito aqui é ter aceitado Jesus. Outro requisito, congregar fielmente, que envolve o que eu falei para você, culto, treinamento, célula e escola bíblica. Precisa estar envolvido. Faltou nesses elementos, ou está ausente nesses elementos, não tem como desenvolver ministério. Precisamos estar aliançados, tá certo? Precisamos ter um acordo nisso daqui. É uma igreja que caminha junto, uma igreja que está debaixo de uma mesma visão. Outro ponto importante no nosso trilho de crescimento é estar sendo discipulado, estar sendo acompanhado. Mas espera lá, pastor, ainda não tem discipulado na minha igreja. E aí, como é que eu faço? Se não tem, claro, você não vai cobrar algo que não existe. Então, na nossa igreja, por exemplo, o discipulado, ele ainda não atingiu todas as pessoas. Nós temos cadeias de discipulado, estamos avançando nelas. Se essa cadeia de discipulado já atingiu essa pessoa, então sim, eu posso cobrar isso dela. Olha, você está praticando seu discipulado, você está sendo discipulada. Ok, se não está, então por que não está se tem um discipulador para você? Agora, existem pessoas que ainda não estão na cadeia de discipulado, então não posso cobrar aquilo que eu não estou apresentando, não estou ofertando para elas, tá certo? Então, tenha essa análise também quando você for colocar os critérios do seu trilho de crescimento. Outro ponto na nossa igreja é ter bom testemunho. Por quê? O que nós observamos? Porque tem pessoas, por exemplo, que elas aceitaram Jesus, se batizaram, elas congregam fielmente, elas são participativas, mas elas têm um péssimo testemunho. E aí, como é que eu levanto o líder desse, gente? Não dá para levantar. Porque às vezes uma pessoa que ela tem mágoa com o vizinho, ela não perdoa, ela chama palavrão, ela tem um mau testemunho na rua onde ela mora. Gente, é uma coisa terrível, mas a pessoa congrega fielmente, congrega, pastora. Vai para a igreja, não sei o que está fazendo lá, mas está lá. Não está sendo transformada, não está se permitindo ser transformada, não tem um bom testemunho. E aí essa pessoa, ainda que ela cumpra todos esses objetivos aqui, esses requisitos, se ela não tiver um bom testemunho, é complicado levantar essa pessoa como líder, é complicado envolvê-la no ministério. Porque em algum momento ela vai trazer escândalo para a igreja, não tem jeito. Esse é o terceiro requisito. Terceiro? Isso. Perdão, quarto requisito, tá? Eu falei aqui, ter aceitado Jesus, congregar fielmente, ser discipulado e, por último, agora, bom testemunho. E agora, para encerrar, com outro requisito que a gente tem, que também consideramos que é muito importante nesse trilho do crescimento, é a pessoa ser avaliada pelo líder do ministério. Por que isso é importante? E aí, quem entende o líder do ministério vai ser o pastor da igreja, vai ser o líder diretamente do ministério ou indiretamente como pastor. Por quê? Que é importante, mesmo após tudo isso, ter essa avaliação. Porque, por exemplo, deixa eu dar um exemplo para você. Tem pessoas, vamos pegar o ministério de louvor, que eu acho que é mais fácil para entender. Tem pessoas que elas querem muito cantar, mas elas não têm o dom ou o talento, ou não desenvolveram isso, que pode ser desenvolvido, estudado, aprendido, como se toca o instrumento. A voz é um instrumento também, você pode aprender e desenvolver isso. Então vamos pegar aqui a irmã, sei lá, a irmã Joana. A irmã Joana quer fazer parte do ministério de louvor, a irmã Joana já aceitou Jesus, ok? A irmã Joana, ela congrega fielmente, ok? A irmã Joana está sendo discipulada, a irmã Joana tem um bom testemunho, maravilha. Mas vamos imaginar que ela quer participar do ministério de louvor e a irmã Joana é extremamente desafinada. É uma pessoa que não desenvolveu o seu talento para aquela área. Ela pode exercer uma outra área, mas para aquela área, estou dando só um exemplo, tá, queridos? Para aquela área específica ela não sabe usar o instrumento dela, a voz. Ou então, se ela quer tocar o instrumento, ela não sabe tocar o instrumento, violão, não sabe tocar o instrumento. O que acontece? Ela tem que ser avaliada pelo líder do ministério, para quê? Para que entenda-se se ela tem as características do ministério para exercer. Agora a gente pode trazer para o ministério de dança, pode trazer para o ministério de teatro, pode trazer para o diaconato, para qualquer área. É importante essa avaliação do líder para ele verificar se essa pessoa tem aptidão para desenvolver aquela função. Então, ainda que eu cumpra todos os requisitos, eu preciso ter aptidão para desenvolver, ou pelo menos estar me desenvolvendo. Ah, eu não sei cantar muito bem, mas eu estou fazendo uma aula, eu estou aprendendo, eu estou melhorando, aí tudo bem.
Mas nós precisamos o quê? Ter aptidão para aquilo, precisamos desenvolver os nossos talentos para aquela área que nós queremos desenvolver. Gente, todos conseguiram compreender aí? Amém? Vamos lá. Agora deixa eu só verificar aqui os comentários, tá? Já vou retomar aqui pra gente encerrar. Bom, a Tânia disse assim, e pasmem vocês, mas tem muita gente assim dentro das igrejas. Tem muita gente que está, eu não sei se é esse o comentário da Tânia, mas tem muita gente que chega e não tem esse crivo, e o que acontece? Trazem muitos escândalos para a igreja, isso é muito prejudicial. Então, gente, querendo beber uma água, esqueci de trazer água. Desculpa. Você entendeu quais são os nossos critérios aqui do trilho de crescimento? Pastora, mas na minha igreja os critérios podem ser diferentes? Podem. Mas você precisa ter critérios, né? Tem critérios aqui gerais, ser aceitado Jesus, congregar fielmente, isso aqui acho que toda igreja precisa ter. Mas tem igreja, por exemplo, que eu já vi que o trilho de crescimento é ser batizado no Espírito Santo. Para desenvolver o ministério precisa ser batizado no Espírito Santo. Tá? Então você vai colocar o trilho, agora entenda uma coisa, quanto mais criterioso você for, ou mais restritivo você for, menos pessoas vão participar. Eu entendo que a ideia aqui não é restringir as pessoas de participar. Porque, por exemplo, tem pessoas que vão desenvolver o ministério, ainda não são batizadas no Espírito Santo, mas elas estão desenvolvendo, elas estão crescendo, é uma questão de tempo elas serem batizadas no Espírito Santo. Eu acho que vetá-las de desenvolver o ministério é pior. É importante elas estarem desenvolvendo, mas claro, no nível da sua maturidade, no nível do seu crescimento. A intenção aqui não é barrar ninguém, é que as pessoas se adequem à visão do evangelho e não o evangelho se adeque à visão da pessoa. Porque quando eu, como líder, chego na igreja e falo assim, eu quero ser, sei lá, eu era supervisor na outra igreja, agora eu vim pra cá, eu quero ser supervisor, pera lá, aqui você vai trilhar um outro caminho, aqui tem uma outra escadaria, eu não conheço quem é você, nem você conhece a igreja. É agora que nós vamos nos conhecer. Então, o trilho de crescimento, ele gera essa proteção, para que nós possamos conhecer quem é quem e as pessoas possam conhecer essa igreja, esse ministério. Para que elas também não criem uma expectativa, eu imaginei que a igreja era assim, mas ela é desse jeito. Você também precisa conhecer. Você também precisa conhecer. Então, uma proteção para ambos, você percebe? Uma proteção para ambos. É o tempo de se conhecer, é o tempo de saber se a pessoa se adequa. Às vezes a pessoa quer desenvolver uma função, mas ela não quer congregar. É uma pessoa que tem péssimo testemunho. Que tipo de líder você vai levantar? Esse tipo de líder é complicado. Você vai ter mais dor de cabeça. É melhor essa pessoa primeiro ser tratada para que ela possa desenvolver liderança. Você está entendendo, gente? Então é uma questão de lógica. Às vezes a gente está tão desesperado no ministério, precisando de obreiros, né? Que a gente pega qualquer pessoa que não está ainda preparada e a gente começa a já, né, despejar funções. E às vezes o problema, a consequência vai ser maior. Então calma, tudo tem um tempo. Prepare os seus obreiros, prepare os seus líderes, treine os seus líderes, para que eles possam ir desenvolvendo. Não é para não deixar desenvolver função, é para desenvolver, mas vai desenvolvendo no nível da sua maturidade. Vá caminhando, vai desenvolvendo, Isso vai nos poupar muitos trabalhos. Isso vai nos poupar muitos escândalos que às vezes acontecem dentro das igrejas, infelizmente. Tá certo? Deu para entender, gente? É muito importante nós entendermos isso. Deixa eu ver se tem mais um comentário aqui. A Tiane mandou assim, eu quero o esboço de pregação. O esboço de pregação? Pera lá, Tiane, não é o esboço do trilho de crescimento? Se for do trilho de crescimento, eu vou passar para você, tá bom? Só me confirme aí se é isso, Tiane. Glória a Deus. A Daniela Mota Amorim disse, estou aprendendo muito. Glória a Deus. Estou feliz com isso, Daniele. Seja bem-vinda. José disse verdade. Daniela Mota disse, muitas pessoas vêm de outro ministério e já colocam no corpo sem critério. É verdade, gente. Eu vejo muito isso acontecer. E olha, muitos escândalos às vezes acontecem por isso, porque você não sabe nem quem era essa pessoa na outra igreja. Tem pessoas que têm uma aparência, né? Essa mulher é muito envolvida, é muito dedicada, é uma pessoa de Deus. Você sabe mesmo se é, você sabe o que já aconteceu nas outras igrejas? Então, às vezes, são pessoas que não têm paradeiro. Aonde elas são apertadas, onde elas são limitadas de alguma forma, elas saem. E aí você já começa a ver o que é um fruto de rebeldia, um fruto de desobediência, um coração não submisso. E aí você fica, pera lá, será que essa pessoa que eu quero trazer para essa liderança, ela pode ser trazida? Pode, mas ela tem que primeiro ser tratada, ela tem que primeiro ser sarada. Então é esse cuidado que a gente precisa ter. A Daniela disse assim, sou líder do corpo e sempre falo isso para minha pastora, por obediência eu aceito. A Tânia disse assim, tem gente que diz que sai da igreja porque está vendo coisas erradas nos irmãos. E essa pessoa está no mundo e os irmãos estão na igreja. Tem gente que é só Deus. Um comentário interessante da Tânia. A Flor de Quiabo disse assim, é verdade, pastora. Igual no ministério de criança, nem todos querem e nem tentam. E tem muita gente que tem talento para estar lá e também tem muita gente que não tem e quer estar e faz empurrando o trabalho. É verdade, se você está no ministério, você está empurrando com a barriga, você está, por que você está, né?
Para que essa pessoa está? A gente precisa entender que tem áreas que a gente vai ter aptidão e outras não. Tem pessoas que não servem para trabalhar com criança. Essa é a verdade. Tem pessoas que não vão, nesse momento, conseguir desempenhar no Ministério de Louvor, porque elas vão ter talento para isso. Tem pessoas que não vão servir para o diaconato, porque elas não servem para desenvolver serviços relacionados ao diaconato. E aí, pastor, então essa pessoa nunca pode servir no diaconato, nunca pode servir no louvor, nunca pode servir no ministério infantil? Não, eu não estou dizendo isso para você. Eu estou dizendo que elas precisam ser preparadas e elas precisam se identificar com a sua área de atuação, para que elas não venham fazer algo que deveria ser alegre, prazeroso e se torne pesado, porque elas estão fora do seu próprio propósito. Você entendeu? Então isso é muito importante, isso é uma proteção mesmo. Esse daqui. Então, gente, olha só. Quem quiser esse trilho de crescimento que eu estou falando aqui, os requisitos que nós utilizamos na nossa igreja, nos mande uma mensagem lá no direct, tá? Quando terminar essa live vai ficar publicado, você pode mandar ou nos comentários ou no nosso direct, mensagem, que eu vou mandar pra você que mandar pra mim a mensagem, ou no direct ou nos comentários dessa live, não é na live agora, tá? É na live publicada no feed. Você manda lá, eu quero o trilho de crescimento. Eu vou mandar para você os requisitos do trilho de crescimento para que você possa também desenvolver na sua igreja, até acrescentar outros caso você tenha. Mas nós usamos isso na nossa igreja. E olha, gente, para a gente encerrar a nossa live, eu digo para vocês, dá muito certo. Existe possibilidade de escândalos? Existe, queridos irmãos. O próprio Jesus nos disse, olha, é inevitável que os escândalos venham, mas ai daqueles pelos quais vem o escândalo. Então é inevitável, isso pode acontecer? Pode. Mas quando você aplica o trilho de crescimento, você blinda a sua igreja, nem de você falar assim, olha, eu estou te barrando. Você não está barrando ninguém. Quem está se barrando? A própria pessoa. Porque se ela não se adequar, é ela que está se barrando. Então, por exemplo, a pessoa que está desenvolvendo já um ministério, começou bem, agora já não vai mais para a escola, não vai para os cultos, não vai para o treinamento, avacalhou total. Não sei como é que se fala aí no seu estado, que a gente fala assim. E o que você vai fazer? Você vai falar, querida irmã, olha, você não está se adequando ao trilho. Ou você se realinha, ou então nós vamos precisar afastá-lo do ministério. Por quê? Porque você não está entrando nos critérios. Não sou eu que estou lhe afastando, é você que não está se encaixando nesses requisitos. Você entende? Isso tira de nós também um peso das pessoas acharem que é pessoal, porque não é pessoal. Não tem nada a ver com a pessoa A, B ou C. É uma questão de cuidado, de proteção. E todos nós precisamos estar na mesma visão. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes a gente observa pessoas que por muito menos deixam de congregar, sabe? Tem gente, olha, essa fase que a gente está vivendo agora, a gente está com um bebê pequeno, né, 2, tem o Miguel de 4, tem o João de 2, estou com mais um na barriga, o pastor às vezes fica estafado, eu também. Ontem, inclusive, foi um dia para mim que eu não consegui fazer live, eu estava assim, extremamente cansada. Eu falei, eu não dou conta mesmo, eu falei, não dou conta, eu estou assim, cansada, preciso deitar, repousar, o dia anterior foi muito puxado. E aí, queridos, o que a gente percebe? Tem pessoas que, por dor de cabeça não vai para a igreja. Chuviscou, não vai para a igreja, sabe? Pessoas que não têm compromisso. Gente, como é que você levanta um líder assim sem compromisso? Um líder que não entende o sacrifício, um líder que não entende renúncia. É dor de cabeça. Na certa é dor de cabeça. Então é melhor você tratar melhor essa pessoa no discipulado, gerar maturidade e levantá-la no nível da sua maturidade para ser líder, do que você precocemente levantar e ter muita dor de cabeça, né? E ter um testemunho ruim na sua igreja, porque um líder influencia outros. E se essa pessoa que está à frente da liderança é essa pessoa que, sabe, mau testemunho, que misericórdia, só a misericórdia de Deus, ela vai estar passando uma mensagem para o restante da sua igreja. Como é que você vai cobrar algo se a sua própria liderança não está alinhada com você? Então, é um caso a se refletir, é um caso a se pensar, tá? Não existe igreja perfeita, a nossa igreja não é perfeita, não pense você que ela é perfeita, não é, mas a gente precisa estar sempre procurando alinhar a visão, e a gente tem procurado fazer isso. Então, essa palavra que eu quero deixar para você nesse nosso estudo de hoje, esse nosso treinamento de hoje, perceba que isso realmente é proteção para todos nós e que você possa, quem quiser, já sabe, já estou quase encerrando aqui a live, quem quiser, só encaminhe para mim ou pelo direct ou comente aqui na nossa live. Lá no finalzinho você comenta lá, põe nos comentários, eu quero os requisitos do trilho de crescimento que eu vou passar por escrito para você, para que você possa adequar a sua igreja, tá certo? Muito obrigada pela sua participação. Vou só terminar de ler os comentários para a gente encerrar aqui. A Tânia disse o seguinte: na minha igreja, quando chega pessoas de outro ministério, pode ser levita, obreiro ou qualquer outro tipo, fica 6 meses sentado para o pastor poder dar a oportunidade. É interessante, aí você vê que aqui é um outro critério, né, Tânia? É um critério de tempo. Mas é interessante, porque cada igreja precisa ter os seus critérios, porque isso é uma proteção. De repente o critério pode não ser 6 meses, pode ser 2 meses, pode ser 3 meses, mas ele está o quê? Sendo avaliado. Você só conhece as pessoas quando você convive com elas. Não adianta alguém chegar na sua igreja e falar assim, eu era o Billy Graham da minha igreja, mas você sabe se ele era mesmo? Vai conhecer. Olha, uma coisa é certa, a pessoa que é de Deus, ela sabe esperar, ela é submissa e ela é obediente.
Quando você vê alguém que chega assim, eu era pastor da minha igreja, eu quero ser pastor aqui também. E essa pessoa fica batendo na cabeça e fala assim, calma, irmão, vamos lhe conhecer. Não, mas eu quero. Você percebe que tem algo estranho, porque um coração de líder é um coração de servo, é um coração que se submete, é um coração que respeita a autoridade. Então, quando você já observa, sabe, essa altivez, pense 2 vezes. Porque talvez essa pessoa não possa não ser aquilo que ela está dizendo que ela é. É importante conhecer, tá certo? É muito importante. Então, gente, muito obrigada por terem ficado até aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada para todos que já passaram, a Tânia, a Eleci, deixa eu ver aqui rapidinho, só para agradecer você, José Gustavo, dos Santos, Daniela Mota Morim, Noilma Monteiro Santos, Fátima Lima, olha a irmã Fátima está por aqui, Tânia Santana Oficial, Eleci, Eutiane, Selma Brito, Rose Canela, Ieque Parque União, gente, sejam todos muito bem-vindos e abraçados, eu estou muito feliz com a presença de vocês. E se vocês ainda não conhecem a nossa mentoria, que é esse acompanhamento aqui, ó, que a gente caminha de mãos dadas com você, é só entrar no link da nossa bio e clicar lá em Mentoria do Reino Academy. Essa semana nós temos novidades para vocês, a gente vai estar divulgando nos stories, então acompanhe nos stories, acompanhe no feed, que a gente vai ter uma reformulação na nossa programação. Tendo em vista essa nova fase da mentoria, a gente vai precisar dedicar tempo para mentorear os nossos alunos, para acompanhar, e a gente vai precisar dedicar tempo para produzir mais módulos para o nosso curso, porque agora, por exemplo, nós estamos produzindo módulo de estabilidade emocional. Gente, pense em algo que é importantíssimo para uma liderança de qualquer igreja, de qualquer local, uma liderança cristã, e que eu não vejo isso em curso algum, porque as pessoas não falam a respeito de estabilidade para líderes cristãos. E a gente está montando um módulo na nossa mentoria exclusiva para os nossos alunos a respeito de estabilidade emocional. Então, a gente está precisando de tempo para conseguir gravar todos esses módulos, nós já estamos fazendo isso, e tem sido uma bênção. Eu sei que isso vai agregar muito no seu ministério. Tem outros módulos que vão vir aí de produtividade, gestão de pessoas, tudo que nós precisamos para sermos um líder extraordinário, um líder completo. Se você quer conhecer melhor esse projeto, clique lá no link da nossa bio e conheça melhor a nossa mentoria do Reino Academy. Que Deus abençoe a sua vida. Inclusive, lá na mentoria tem todos os nossos e-books, tem todo o nosso material de célula, nosso material de escola bíblica, tudo que você imaginar, tudo que nós temos está nesse lugar de ensino, nessa plataforma de ensino e de acompanhamento. Então, eu sei que é transformador e que vai fazer muita diferença na sua liderança, tá certo? Que Deus abençoe, um bom dia, um bom trabalho, você que está trabalhando aí. Nos vemos na semana que vem, vou passando as novidades aqui para vocês vão acompanhando, tá bom? Olha só, o José disse que quer entrar, eu acho que é na mentoria, né, José? Clica no link da bio, José Gustavo, é isso. Clique no link da bio, Tiane também, tá? Clica lá e você vai ver o link Mentoria do Reino Academy. Você clica lá, tem um vídeo explicando melhor, você vai conhecer melhor essa mentoria, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. Vou ter que levantar para poder desligar a nossa câmera. Muito obrigada, que Deus te abençoe.